Bom dia, você que está nos acompanhando pelo canal IBE Fortaleza, receba um grande abraço nesse momento, nosso cordial abraço, nosso cordial afeto, desejando que a bênção, a paz, a alegria, a harmonia do Senhor te alcance e que você possa ter uma vida aliviada e também abençoada em todas as suas circunstâncias. Estamos hoje concluindo o capítulo 1 de Filipenses e uma das palavras do livro, né, só são 4 capítulos, o tema da alegria, e outro tema também muito forte no livro de Filipenses é a palavra evangelho. Hoje a nossa reflexão é capítulo 1, versículo 27 até o versículo 30, que diz assim: Acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Eu vejo aqui 3 desafios que Paulo traz a essa amada igreja. Estamos aqui diante realmente de uma palavra de advertência, quando Paulo inicialmente chama vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Os cristãos devem ser parecidos com Cristo, devem viver como cidadãos dos céus. Devemos ser, na vida prática, o que somos quanto à nossa posição em Cristo. Na Bíblia do Discipulado, ele traz uma nota interessantíssima sobre esse texto, quando ele diz que a nossa vida é o 5º evangelho. A maioria das vezes, bem mais lida pelas pessoas ao nosso redor do que os outros 4, né? Nós conhecemos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. E aqui, especialmente nesse texto, vivei, né, como ele diz aqui, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Que a nossa vida seria, então, o 5º Evangelho, como as pessoas olham para nós, elas estão realmente percebendo algumas coisas que acontecem na nossa vida e a importância da nossa caminhada e do testemunho público da nossa vida, onde quer que a gente esteja, e nós podemos levar a sério isso, porque muitos acreditam que o Evangelho é apenas uma fé firmada em Cristo, quando na realidade é também uma fé firmada, mas uma prática de vida que acontece para a glória de Deus. E eu então quero falar ainda sobre o fato que nós temos aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, quando ele vai dizer assim: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas do coração. Então, na realidade, nós somos uma Bíblia ambulante, né? E a Bíblia do Discipulado usa muito bem essa colocação quando diz que nós somos o 5º Evangelho e que muitos estão lendo mais a nossa vida do que mesmo a Bíblia que nós temos carregado. Então, as pessoas estão de olho em nós e Paulo está desafiando essa igreja, está convocando, está de uma forma muito
corajosa, né? Ele está chamando a atenção dessa igreja para que a igreja, advertindo essa igreja para que ela realmente mantenha firme uma convicção de uma vida parecida com Jesus Cristo. A segunda coisa que eu quero destacar, como está aqui, quando ele diz no versículo 28, que em nada se sente intimidado pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso vem da parte de Deus. E eu gosto muito de saber que nós não precisamos vivermos amedrontados, apavorados, porque nós temos um Deus que luta por nós. E que nós podemos sim confiar que Jesus Cristo sim vai nos dando vitória, porque ele venceu todas as coisas. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e nós podemos também nele sermos mais que vencedores. A presença contínua de Cristo em nós é um fato que nos dá dignidade, que nos inspira uma vida exemplar, que o honre, e que também ele vai conosco, dizendo que eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. E essa palavra é realmente para nos dar uma confiança inabalável, que diante das circunstâncias adversas, qualquer que seja o adversário que se levante contra nós, nós temos a promessa de que ele luta e que ele caminha conosco. E a terceira coisa que eu quero chamar a atenção é o privilégio que nós temos de sofrer pelo o Evangelho, pela causa do Evangelho. Quando ele vai dizer aqui no versículo 29, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Nós sabemos que levar uma vida piedosa, uma vida de obediência e uma vida de dedicação, haverá sim momentos de sofrimento. Os filipenses devem se lembrar de que é um privilégio padecer por Cristo e não somente crer nele. Há aqui um testemunho em um livro, o Gift John escreveu, ele é um missionário, escreveu que certa vez, quando atacado por uma multidão de pagãos hostis e cercado por eles, ao levar a mão ao rosto, percebeu que estava banhado de sangue. Ele foi dominado por uma exaltação extraordinária e regozijou-se no fato de ser contado por digno de sofrer pelo nome de Cristo. Como é maravilhoso saber que no cristianismo até o sofrimento é posto num plano elevado. E eu então quero só confirmar que a cruz dignifica e enobrece aqueles que servem a Jesus. A ligação, pois, que temos com Jesus, nos impulsiona a levar não só a vida que ele levou, mas entender também que em muitos momentos nós vamos padecer o que ele padeceu. O privilégio de sofrer por Cristo foi concedido a vocês, a nós, visto que estão muitas vezes comprometidos com o combate que foi visto em Paulo, que foi visto em Jesus e que também nós continuamos combatendo. Nós já caminhamos aqui para a conclusão do áudio desse dia, fortalecendo os nossos corações, a nossa fé, de que qualquer barreira que vier, nós temos a promessa de que Jesus vencerá conosco. Então, hoje, essa a inspiração do final do capítulo 1, também o consolo, o desafio, as advertências de que nós devemos levar uma vida baseada na vida de Cristo. Que Deus, então, nos ajude e que, tal qual Jesus viveu, os seus servos, as suas servas, os seus discípulos, as suas discípulas possam viver tal qual, glorificando, honrando e exaltando o nome do Senhor aqui na terra. Que grande desafio e que grande privilégio para nós, como Igreja do Senhor, dizer sim a esses desafios. Essa é, pois, a nossa meditação e eu espero que nós possamos dizer sim, continuar dizendo sim para o Senhor. Que Deus nos abençoe. E aqui quem vos fala é a pastora Betinha da Igreja Batista Esperança. E eu então te envio um grande abraço nesse momento. Amém.